Porque a culpa na perspectiva da graça? Eu creio que essa seria uma das primeiras perguntas que surgem, né? E outra pergunta que surgiria é: o que é culpa? E quando nós perguntamos o que é culpa, o que seria culpa, então nós precisamos entender o sentido teológico ou bíblico de culpa, o sentido legal de culpa. No sentido bíblico ou religioso, teológico, poderíamos definir a culpa como a transgressão de um preceito e a consequência mais direta do pecado, conforme observamos no episódio da queda de Adão. Então, nós temos aqui primeiro, a transgressão seria essa culpa. Dessa forma, quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 23 da Epístola aos Romanos, nós vamos encontrar dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, todos transgrediram, então todos se fizeram culpados. Mas poderíamos pensar ainda em termos legais, como nos define Cláudio Honor de Andrade. Ele diz que a culpa é vista como uma responsabilidade moral que está a reivindicar a punição de crime. Responsabilidade moral que está a reivindicar a punição de crime. O transgressor é conscientizado, quer pela consciência, quer pela lei, que o seu ato está a exigir expiação, gerando-lhe com isso horrível expectativa. Vamos pensar na seguinte questão. Ele coloca aqui primeiro que a culpa é a responsabilidade moral, a reivindicar a punição do crime. É como no caso, quando nós falamos da lei do nosso país, o que é um indivíduo culpado? É um indivíduo que cometeu uma transgressão contra alguma lei. Ou seja, ele cometeu algum crime previsto em lei. A partir do momento que está previsto em lei aquela falta e esse indivíduo comete, então ele é culpado. Mas ele ainda na sua definição coloca que essa culpa, esse indivíduo, ele pode ter ser conscientizado de duas formas da sua culpa. Primeiro, ele pode ser conscientizado pela lei. E depois ele pode ser conscientizado pela sua própria consciência. Ou seja, ele toma o entendimento, a compreensão da sua culpa a partir da lei, mas ele também pode tomar a partir da sua própria consciência. E aqui tem outra questão que inicialmente eu gostaria de estar discutindo com vocês, que é a questão da consciência. É preciso entender que a consciência é como se fosse dentro de nós aquilo que alguns já falaram, isso tem séculos se falando, que a consciência ela é o juiz de nós. É como se existisse algo dentro de nós que nos incomoda, que nos inquieta a partir do momento em que nós sentimos que transgredimos ou cometemos alguma transgressão. Então, todas as pessoas na Terra, elas são arguidas pela sua consciência de alguma forma, em algum momento. Mas a grande questão é que, quando nós falamos da consciência, as pessoas aprenderam de alguma forma que a consciência é o juiz de Deus em nós. Eu já ouvi várias vezes alguém dizer isto. Algum de vocês já ouviram dizer que a consciência é o juiz de Deus em nós? Só os que ouviram isso, por favor. Queria levantar a mão. Poucas pessoas. Eu acho que é somente... Tudo bem. Mas aí a gente faz a pergunta. Seria então a consciência... Se a consciência é o juiz de Deus em nós, então o juízo que a consciência faz, ele é o quê? Infalível. Tá certo? Se a consciência é o juiz de Deus em nós, que nos acusa ou nos absolve quando nós cometemos algum ato,
Se ela é o juiz de Deus em nós, então o seu julgamento é infalível. E aí vem a segunda pergunta. O juízo que a nossa consciência faz, todos os juízos que a nossa consciência faz, são infalíveis? Não. A resposta é não. Se a resposta é não, então a consciência não é o juiz de Deus em nós. A consciência, ela pode sim julgar de acordo com a palavra de Deus, quando ela é instruída a partir da palavra de Deus. Quando nós somos instruídos a partir da palavra de Deus. Isso quer dizer que alguma pessoa pode ter, é algo que a gente vai estar aprofundando mais tarde, se ela tem alguma deficiência na sua formação moral ou espiritual, a sua consciência pode estar lhe acusando de algo que não seja culpa, nem legal, nem teológica. Ou pode estar lhe absolvendo de uma culpa e fazendo-se sentir tranquilo, simplesmente por causa dessa deformação na sua formação moral ou espiritual. Daí a responsabilidade que temos quando nós estamos pregando a palavra de Deus e ensinando as pessoas. Porque tanto o indivíduo pode ser formado para ignorar os seus próprios pecados, como ele pode também ser formado para poder se condenar por coisas que Deus não está condenando. E aí eu quero abrir ainda outra questão aqui, de nós entendermos a diferença entre o julgamento das Escrituras e o julgamento social da sociedade. A nossa sociedade, ela tem fora, não legalmente escrito, mas na sua própria prática diária, princípios que nós observamos e acreditamos ser essencial aos relacionamentos. E aí nós padronizamos e colocamos algumas questões como sendo fundamentais para a vida. E às vezes espiritualizamos essas questões. E então logo aquele indivíduo que sai de dentro desse padrão, ele passa a ser condenado socialmente. Certo? Ele passa a ser condenado socialmente. Só que tem uma coisa, essa sociedade, ela condena num momento e mais tarde ela muda. Ela muda a sua posição porque ela absorve outros princípios e abandona alguns princípios até então tidos como certo. E agora, aquilo que ela condenava antes, agora ela já passa a adotar. E aquilo que ela adotava antes, agora ela pode passar a condenar. E assim, sempre nós vamos ter indivíduos sendo condenados pela sociedade injustamente. E aí, se nós não tivermos cuidado, nós espiritualizamos essas condenações sociais. E o que é que acontece? Nós vamos estar sempre entre nós em guerra, um com os outros, principalmente quando as pessoas não se enquadram dentro do padrão que nós colocamos como sendo verdadeiro. É claro que existem coisas dentro da sociedade que o indivíduo precisa entender que a vida em sociedade requer, de alguma forma, que a gente adote alguns princípios. Não tem problema. A minha preocupação é quando nós espiritualizamos isso, que aí nós criamos uma condenação que ela não existe. Nós temos vários exemplos para dar ao longo da nossa discussão aqui, irmãos. Mas inicialmente, eu gostaria de trazer aqui exatamente esse texto que nós acabamos de ler, que é João capítulo 8. O Evangelho de João capítulo 8, nós temos um exemplo interessantíssimo aqui. Primeiro, nós temos, vamos colocar aqui, 3 tipos de pessoas aqui, 3 personagens diferentes, importantes. Vamos pensar aqui, de um lado nós temos aqui os acusadores, do outro lado nós temos uma pessoa acusada, e do outro lado nós temos alguém chamado para julgar esse caso. Nós temos aqui os acusadores, eles estão com certeza fundamentados em uma lei. Eles estão fundamentados na lei de Deus. Eles não estavam
errados, eles estavam certos. A lei realmente dizia que a mulher que fosse apanhada em adultério deveria ser apedrejada. Ainda hoje, alguns países regidos por leis islâmicas, não é? As mulheres adúlteras que cometam algum adultério, elas ainda são apedrejadas, ou cava-se uma cova, ela é colocada ali dentro e enche de terra e fica só a cabeça de fora e eles apedrejam. Ainda hoje, o adultério é punido com a morte. Incrível que só pune a mulher, né? Não tem nada a ver com machismo, tá? Só pune a mulher. Os homens, incrível, né? Não são punidos. Então, o que acontece? Aqui nós temos um princípio que a lei dada por Moisés realmente dizia que a mulher deveria ser apedrejada. E agora, esses indivíduos estavam querendo uma oportunidade para poder confrontar Jesus. Então o que acontece, irmãos? Eles resolveram trazer essa mulher até Cristo e colocar Cristo agora num aperto. É o caso, né? Eles estavam sempre querendo colocar Cristo num aperto, o doutor da lei, né? Eles estão sempre querendo colocar Cristo em um aperto. E aí eles colocam a mulher no meio e eles decidem, colocam diante de Jesus e dizem, olha, ela foi apanhada no próprio ato e agora a lei diz que ela deve ser apedrejada. Nós estamos aqui prontos para isso. E tu o que dizes? E aí a gente vê que a decisão de Jesus não negou a lei, não negou, não falou assim, não, mas vamos mudar agora a lei, mudou tudo, não. A lei é isso mesmo, a lei disse isso mesmo. Mas tudo bem. O Senhor passou por um momento, deixou o tempo passar, não deu resposta, passou a escrever na areia, com o dedo no chão, escrever no chão, e não deu resposta. E eles insistiram. Então, o Senhor deu a resposta para eles. Bom, estão autorizados a apedrejar a mulher. Contanto que o primeiro a atirar a pedra não tenha nenhuma culpa, nenhum pecado. Se existir entre vocês um que não tenha nenhuma culpa, esse pode atirar a primeira pedra. Depois dele, os outros todos podem também fazer. Agora, o primeiro a atirar, porque geralmente era a testemunha, né, que era a primeira a atirar a pedra, ou então o juiz. Então Jesus colocou assim, não, tudo bem, ela foi apanhada em adultério, realmente deve ser apedrejada. Tem conversa. Agora, o que eu vou estabelecer aqui é o seguinte, o primeiro a atirar a pedra não pode ter nenhuma culpa, não pode ter nenhum pecado. Resultado, depois de alguns minutos, não sei, procuraram um para fazer remédio e não acharam. Não tinha mais ninguém. E aqui estabelece a questão, irmãos. Há uma preocupação hoje, uma preocupação entre os estudiosos do comportamento humano, e isso tem sido escrito por alguns psicólogos cristãos. Entre eles eu posso citar aqui Gary Collins e Paul Tournier. São dois psicólogos cristãos que escreveram no século passado sobre a questão da culpa. E o que eles têm colocado é que o sentimento de culpa tem sido responsável por muitas doenças psicossomáticas, muitos problemas, e a religião é o que mais tem contribuído, de alguma forma, para poder aumentar a culpa na mente das pessoas. Então tem indivíduos, e outra questão, todas as pessoas de alguma forma sofrem com algum sentimento de culpa. Todas as pessoas. Porque todos os dias estamos sempre cometendo ações que
vão nos levar a ter algum sentimento agora ou mais tarde. Quer ver coisa? Você vá para um velório de uma senhora ou de um senhor cujos filhos eram muito rebeldes, desrespeitavam, agrediam, para você ver o que vai acontecer ali. E depois você pergunte para aquelas pessoas por que elas estão chorando, por que elas estão desesperadas, porque elas estão vendo que não tem a oportunidade agora de voltar atrás e fazer tudo certinho. Eles estão ali, muitos estão ali chorando por causa do sentimento que estão tendo de ter passado tanto tempo fazendo o pai e a mãe sofrer. E agora ele perdeu. Ele se deu conta que perdeu. E aí ele começa a ficar achando que se ele talvez tivesse andado diferente, talvez o pai tivesse vivido mais, a mãe tivesse vivido mais. Entende? Então, nós estamos sempre sentindo isto. Por exemplo, quando nós nos omitimos a fazer alguma coisa, e de repente acontece um incidente, e você começa a se sentir que se eu tivesse feito aquilo, não teria acontecido isto. Não é assim? Muitos cristãos na igreja, por exemplo, com sentimento de culpa, porque naquele mês ele não devolveu o dízimo, por exemplo. Já vi muito isso. E exatamente naquele mês que ele não devolveu o dízimo, ele bateu o carro. Ele vai fazer o quê? Associar que bateu o carro porque não dizimou. Isso vai gerar o que nele? Um sentimento de culpa. Não é assim? Aí o outro filho adoeceu. E ele vai então ter um sentimento de culpa porque o filho adoeceu. Nós podemos citar uma série de exemplos aqui. Do que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa nos pede uma ajuda e a gente não dá. E daqui a pouco você encontra aquela pessoa numa situação ali complicada e você diz, poxa, se eu tivesse dado aquela ajuda, não é? Se eu tivesse ajudado, se eu tivesse um irmão que está necessitado e você não socorre, e de repente aquele irmão, rapaz, não sabia que aquele irmão estava naquela situação, poderia ter sido evitado se eu tivesse feito essa ou aquela coisa. Então, de alguma forma, todos nós convivemos no dia a dia, os negócios, sentimento de culpa no negócio. Mas rapaz, se eu tivesse feito aquele negócio, não teria dado assim. Ou então, se eu não tivesse feito aquela compra, né, teria. Então, isso tudo gera sentimento de culpa em você. E aí, nós vamos compreender que existem muitas pessoas, e que a maior parte das pessoas, segundo esses psicólogos, praticamente todas as pessoas no planeta padecem com algum tipo de sentimento de culpa. Só que nós precisamos compreender que a culpa ela não é única e ela não é gerada por uma única causa. Tem várias razões, vários fatores que contribuem para que nós nos sintamos culpados. E aí eu queria que Gil passasse o próximo slide para mim, por favor, para a gente entender aqui, fazer aqui uma divisão, pode dar outro clique, entre aquilo que nós chamamos, a culpa, podemos dizer que existem dois tipos de culpas principais, que citado por esses, principalmente por Gary Collins, como eu estava falando para vocês aqui. A primeira culpa ele chama de culpa subjetiva. E eu queria que vocês... Está dando para ler daí? Mas veja o que seria culpa subjetiva. É o quê? É o sentimento pouco confortável de pesar, remorso, vergonha e autocondenação que surge quando fazemos ou pensamos algo que sentimos estar errado, ou deixamos de fazer algo que deveria ser feito. Então, esse sentimento, esse desconforto que nós sentimos, a nossa alma, né? Esse pesar, esse remorso e vergonha também, né? Quando nós fazemos algo que achamos que está errado, ou deixamos de fazer algo, como nós citamos aqui, deixei de fazer algo certo, e aí você se sente culpado. Só que essa culpa subjetiva, ela está dividida em duas categorias. A primeira é chamada de adequada, e a segunda de inadequada, ou uma verdadeira e falsa culpa. O que seria a culpa adequada, ou a culpa verdadeira?
é quando o remorso é proporcional à seriedade dos atos. Ou seja, quando aquele sentimento, aquela vergonha que você sente, que nós temos, quando esse remorso, esse pesar que nós sentimos, ele é proporcional à seriedade do ato que nós cometemos. Quando ele é proporcional à seriedade do ato que nós cometemos, então essa culpa, ela é o quê? Uma culpa adequada. Ela é uma verdadeira culpa. É necessário que você sinta a culpa. Se uma pessoa comete um ato que é realmente uma transgressão, seja contra a lei de Deus ou seja contra a lei humana, e ele não se sente culpado, tem algum problema com essa pessoa, com a sua consciência, com a sua formação, com o seu caráter. Mas aí tem também a culpa inadequada. E o que é a culpa inadequada? Quando o remorso é desproporcional à seriedade dos atos. Quando o remorso é desproporcional à seriedade do ato. Entendeu como é que é? Se você vê uma pessoa chorando, desesperada, se sentindo culpada, e alguém disser assim: o que você está chorando com essa culpa toda? Eu matei um mosquito. Por favor, né? Se uma criança fizer isso, a gente entende. Um adulto não. Tá certo? Ele está desesperado porque matou um mosquito. Não deve matar nada. Mas, ou seja, é um sentimento desproporcional à seriedade do ato. Eu estou dando um exemplo aqui bem assim, bem banal mesmo, certo? Para a gente compreender. O que acontece? É que tem muita gente na igreja sofrendo mais com a culpa inadequada do que com a culpa adequada. Às vezes você está sofrendo por algo que não é aquela seriedade que você está achando. Mas eu queria que me desse o próximo slide para a gente entender. O segundo tipo de culpa é a chamada culpa objetiva. E o que seria a culpa objetiva? A culpa objetiva, ela é separada dos nossos sentimentos e ocorre o quê? Quando violamos uma lei e nos tornamos culpados, independente de sentirmos ou não. Olha aqui o que nós precisamos ver agora, meus irmãos. Quando a pessoa viola uma lei, independente dele se sentir culpado ou não, ele é culpado. É aquilo que nós falamos assim, da culpa legal ou da culpa teológica. Aí sim, essa culpa objetiva, vamos citar um exemplo aqui, um exemplo até que eu li, e que é um exemplo muito prático. Quando uma pessoa avança o semáforo, ele está sendo culpado de alguma coisa? Objetivamente culpado? Podemos considerá-lo objetivamente culpado? Sim. Por quê? Porque existe uma lei que regulamenta o trânsito e que diz que o semáforo não deve ser avançado. Ok? Só que não quer dizer que o indivíduo, desculpe-me, que avançou o semáforo, ele vai se sentir culpado. Às vezes ele se sente até feliz. Não é assim? Rapaz, avancei, passei mesmo. Entendeu? Ele sente que fez o máximo. Ok? Ele não vai se sentir culpado e se sente feliz da vida e até sai dizendo que fez uma coisa. O espaço aqui era para andar a 40 por hora e ele passou a 160. O perímetro aqui era para passar a 40, ele passou a 160. Existe alguma culpa aqui objetiva? Existe. Por que existe? Porque existe uma lei que diz que esse perímetro é para dirigir a 40. Ele passou a 160. Mas é todo camarada que passa a 160 que ele vai se sentir culpado por ter passado a 160? Não. Mas ele sentindo ou não, ele é ou não é culpado? Sim. Agora vamos dizer que esse indivíduo que avança o semáforo e não sente nada, no dia que ele avançar o semáforo e ele
bater e se quebrar todo, aí o sentimento de culpa vem, não deveria ter avançado. Percebeu? Ou seja, ele só vai se sentir culpado no momento em que ele avançar o semáforo e ele perceber que a situação está difícil. Ou então, no momento em que a conta chegar na casa dele. Talvez ele caia na consciência e diz, rapaz, por que eu avancei o semáforo? Eu não deveria ter avançado. Apesar de que é uma merreca. E o cara que faz isso, ele deve ter dinheiro para poder pagar essa merreca, sem problema nenhum. Não é? Então é exatamente essa a questão a que nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque existem muitas pessoas sofrendo na igreja, sofrendo na vida, por culpas subjetivas. Ou seja, é quando ele fez alguma coisa que foi apenas uma condenação por algum motivo banal e ele está se sentindo culpado. Ou quando a culpa é objetiva, o indivíduo não se sente culpado. Ou seja, todas as duas pessoas, tanto aquele que transgride uma lei e não se sente culpado, como aquele que não transgride algo, mas ele se sente culpado, esse indivíduo está com problema na sua formação moral ou na sua formação espiritual. E aqui eu quero dar um exemplo interessante para os irmãos. Como a culpa subjetiva, ela atinge muito a nossa vida. O cristão, ele deve estar atento ao que a palavra de Deus diz sobre determinada coisa. E o que nós, enquanto sociedade, dizemos. Vou citar um exemplo aqui. Algum tempo atrás, dizia-se que crente não deveria assistir televisão. Certo ou errado? Certo. Nós dizíamos, não podemos assistir televisão. Ok? Tudo bem. Aquele irmão que resolvesse assistir um programa de televisão, um capítulo de novela, escondido dos outros, porque tem esse detalhe, já que é proibido, então o que acontece? Todos passam a vigiar todos. Não é assim? É proibido, é pecado. Então a gente passa a vigiar. Todo mundo passa a vigiar o outro. Então o indivíduo, para poder assistir o capítulo dele da novela, ou assistir o futebol, que até no início da década de 90 ainda era pecado, no final da década de 90 a convenção parou para poder assistir a Copa do Mundo. Não é? Assim, no início da década de 90 era pecado crente assistir futebol. No nosso caso. No final da década, os pastores pararam a convenção para assistir a Copa do Mundo. Mudou a mentalidade. Ruim? Não. Bom, graças a Deus. Mudou. Mudou para melhor, muda para pior. Mas aí o que acontece? O que eu estou tentando colocar para vocês aqui é que esse indivíduo que resolve assistir a televisão, assistir o jogo, um jogo de futebol, ou assiste um capítulo de novela, ele consegue vir ao culto e cultuar tranquilo? Hã? Hã? Não consegue. Na década de 80, ainda se dizia que tinha que dormir de roupa, porque se Jesus voltasse, o camarada ficava. Eu passei muito tempo dormindo de camisa de manga comprida e calça social. E no dia que eu botei uma bermuda para dormir, eu passei muitos dias com a minha consciência pesada, doendo a consciência, preocupado, né? Você percebe? E aí eu digo, esse sentimento de culpa provinha de quê? Da lei de Deus? Da consciência da lei de Deus? Não. E aí eu digo, nós estávamos sendo culpados de algo ou não? Não havia culpa. Não havia culpa. E aí eu volto ao que disse no começo.
Se a consciência é o juiz de Deus em nós, por que a consciência me condena quando a lei de Deus não me condena? Pode falar, Elias. Você acha que um cristão viver em frente a essas novelas de hoje é adequado? Não, de forma alguma. Eu tenho uma opinião. Não por uma questão religiosa. Não por questões religiosas. Até por questão mesmo... Mas a apologia ao sexo não seria? Como? As novelas de hoje são apologia ao sexo. Sim, sim. A apologia é uma série de coisas. Então o que acontece? Eu, na minha concepção, eu acho que novelas, praticamente quase todos os programas da televisão, ela tem somente uma função: formatar a mente do indivíduo para poder permanecer submisso a um sistema perverso, humilhante, degradado. Somente isso. Para que o indivíduo, dentro da sociedade, ele não faça outra coisa a não ser reproduzir um modelo dado como verdadeiro. Quando eles querem modificar a sociedade e o comportamento da sociedade, eles usam as novelas como meio de doutrinar a sociedade para aceitar aquilo. A novela e a televisão é um meio de doutrinamento do indivíduo. Certo? Na minha concepção, com comportamentos contrários àquilo que nós acreditamos, para poder, a partir daqueles adolescentes que estão aparecendo na telinha, eles doutrinarem a mente dos outros adolescentes que estão do outro lado da telinha. Então eles vão modificando o comportamento da sociedade. Entendeu como é que é? Então o que acontece? Por que nós temos uma sociedade que bebe mais cerveja do que leite? Por quê? Por que nós temos uma sociedade que gasta mais com coisas supérfluas do que economiza? Por que nós temos uma sociedade que é com coisas sérias? Por que nós temos uma sociedade que gasta mais com Coca-Cola do que com outras coisas? Por quê? Sociedade, todo mundo sabe que Coca-Cola é veneno para a vida, veneno para tudo. E as pessoas bebem com a maior naturalidade. Ainda tem uns camaradas que usam o público para dizer que quem inventou Coca-Cola tem que ser salvo. Não é? E aí, por que isto? Porque nós temos uma sociedade, querido, que vive à mercê de um discurso de indivíduos que está ganhando muito dinheiro com esse sistema. Tem gente ganhando dinheiro com esse sistema. Se os governos fossem sérios, Coca-Cola não era vendida mais em lugar nenhum do mundo. Entende como é que é? Então o que acontece? Por que se canta hino nacional, por exemplo, numa partida de futebol toda vez no Brasil agora? O que eles estão querendo mesmo? É que a gente realmente ame a nossa pátria? Não acredito. Eu não acredito nisso. Então, quer dizer, eles usam esses meios para poder doutrinar as pessoas. E aí, as pessoas não lê Bíblia, né? Crente, a maioria do crente não lê a Bíblia. Gente passa o dia todo não lê nada. Só vive a mercê disso, dessas besteiras. Resultado, nós estamos numa sociedade que está na situação que está. Entende? Então, felizes são os pais que consigam fazer com que os seus filhos tenham programação de qualidade. Tenha boa programação ou não tenha nenhuma. Ou tenha boa programação ou não tenha nenhuma. Felizes são os pais que conseguirem isso. Parabenizo vocês. Se você ia falando mais alguma coisa? Existe um estudo já sobre a Coca-Cola e o governo quer descobrir o que realmente tem na Coca-Cola. Não, pouco tempo atrás foi até no Congresso, teve uma disputa e resultado. Depois abafaram o caso e ficaram por isso mesmo. Na internet parece? O cara limpa o para-choque de um carro todo Sim. de Coca-Cola? Tem pessoas se esforçando para poder nos convencer disso, mas a propaganda, meu querido, ela não deixa as pessoas abrirem os olhos para a realidade. Nesse mundo, querido, o que vende não é a verdade, o que vende é o que é doce, o que vende é o que tem sabor. Verdade não vende, meu querido. Às vezes a verdade é amarga, né? Entendeu como é que é? Então é isso aí. Essa é a nossa sociedade. Mas aí, eu não estou querendo criar em vocês culpa por beberem Coca-Cola, não. Viu? Seria mais saudável se não bebesse, né? Seria mais saudável se não bebesse, né? Entende como é que é? Então o que nós estamos tentando aqui entender? Como funciona realmente a nossa consciência? Nós não conseguimos mais. Só tinha que ter lá, aí Hein? teve que colocar aqui. Ok.
mas eu não continuo, porque não tenho plano B. Me dá aqui, meu. Amém. Deixa eu acompanhar então a partir do meu slide, tá certo? Quando nós estamos falando de culpa subjetiva, então nós estamos falando da culpa adequada, não é? Quando o remorso é proporcional à seriedade dos atos, e a inadequada quando o remorso é desproporcional à seriedade dos atos. A culpa objetiva. A culpa subjetiva foi o que nós falamos, e eu quero voltar aqui ainda para os exemplos que eu estava dando, só para a gente ter essa ideia geral, e a partir da semana que vem a gente vai descer mais aos detalhes teológicos. Existem então pessoas, durante muito tempo pessoas sofreram por culpas que não existiam, e ainda